A defesa de Lula e Dona Marisa Letícia pediu que o juiz Sérgio Moro anule o recebimento da denúncia do Ministério Público e que os dois sejam absolvidos por falta de provas. Não há, na denúncia apresentada, qualquer fato real, palpável, que possa estabelecer qualquer conexão entre as imputações feitas e valores da Petrobras, muito menos desvio de valores da Petrobras. A denúncia é inepta, ela não descreve os fatos, não individualiza condutas, ela faz afirmações absolutamente genéricas. Se a denúncia vaga, lacônica, genérica, ela não permite à defesa que possa apresentar efetivamente uma defesa sobre o conteúdo da denúncia. Lula é denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência por favorecer a Odebrecht com verbas do BNDES em obras em Angola. Outros 9 suspeitos também são alvos da ação, entre eles Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do petista. É filho do Lambari, o pai tem essa alcunha. Lembrar que o Lula então foi denunciado por 4 crimes, somente por 4 nesse caso, né? Organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência internacional. Eu acho importante isso. Não, mas tá chegando lá, professor. Eu acho. Tá chegando. BNDES. BNDES. Angola, que nós já tínhamos falado, toda a triangulação que envolve José Eduardo. Porque até agora tá naquela questão de Guarujá e o sítio, né? Não é isso. É muito mais. O Lula é milionário, o Lula é criminoso. Não é uma cozinha americana. É muito mais. É muito mais. E essa triangulação com Angola, a Petrobras também teve vendas estranhíssimas de bens da Petrobras em Angola, que valiam 6 bilhões, vendeu por 1,5 bilhão. Tem as coisas que envolvem a ditadura angolana. É bom lembrar que o José Eduardo Santos é o ditador que está há mais tempo no poder na África Negra. Desde 1989 é um criminoso, bandido, cafajeste. A filha dele, a Isabel, é a maior milionária da África e dona de metade de Portugal. Então, no meio dessa história toda, entrou o PT, entrou o criminoso Lula, o cafajeste de São Bernardo. Mas eu acho que tem um lado positivo. Ele rouba fortalecendo a família. Vamos ver o lado, tudo tem seu lado positivo. Ele na outra ação é ele e a mulher. Agora tem uma outra que envolve o Luiz Cláudio, que é o Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo, e agora tem o sobrinho Taiguara. Então o importante é vocês pensarem o seguinte: vamos ver o lado positivo. Lula é ladrão? Mas ele rouba unindo a família. Aqui está se falando da estrutura criminosa organizada para assaltar o Estado. É a pior notícia que o Lula recebeu da Lava Jato até agora. Primeiro, que é uma investigação no Supremo, fica muito mais difícil a reação política deles. A segunda questão é de natureza técnica. Estes outros inquéritos em que o Lula está metido, do apartamento, o do sítio, lá. Isso, se não houver prova material, fica muito difícil de levar o Lula à condenação. Se não aparecer a evidência mesmo de que houve ali o crime. Esse outro crime que você está falando aqui, de organização criminosa, aí existe uma coisinha que é o artigo 239 do Código de Processo Penal. São chamadas provas indiciárias. Você pode condenar alguém com base nos indícios, desde que esses elementos induzam o juiz a formar sua convicção de que sim, existe a culpa. Neste tipo de investigação aqui, da formação da organização criminosa, aí as provas indiretas têm um enorme poder. Então, pro Lula, é uma situação dramática, horrível. Porque, atenção, que a urdidura criminosa aconteceu, ninguém tem dúvida disso. Tanto é que tem um monte de dinheiro repatriado. Então aconteceu a urdidura criminosa. Aí o que vai contar muito são as circunstâncias. Por exemplo, as delações. O número de pessoas que dizem que o Lula está lá envolvido. Acho que essa linha de defesa adotada pelos advogados do Lula é usada do ponto de vista técnico. Eu nunca vi insistir tanto numa coisa que não está dando certo. Porque em vez de esperar o momento, então, para apresentar as respostas técnicas necessárias, eles fazem o quê? Ficam acusando perseguição. Neste processo de acusação de perseguição, o Lula já é réu em 2 inquéritos, caminha para ser réu no 3º e tem o processo no STF. E isso não é tudo. Então eu pergunto, tá funcionando esse negócio? Outra, quem é que vai decidir se é perseguição política? O que eles esperam? Que o Supremo ou alguma outra instância do Judiciário diga, não, isso tudo é uma perseguição política do juiz tal e do juiz tal contra Lula? Isso não vai acontecer. A menos que eles tenham chegado à conclusão de que não há defesa. Se não for isso, é uma defesa suicida. Outra, isso aqui tá fora do âmbito da Lava Jato, mas não sei o que vem da delação da Odebrecht. Aliás, a delação da Odebrecht pode pegar todo
do mundo, de amplo espectro. Delação da Odebrecht é como aqueles antibióticos, que mata tudo quanto é bicho. Pode matar até o paciente. Olá. A defesa do ex-presidente Lula desferiu nesta segunda-feira um violento ataque à Operação Lava Jato. Depois de pedir inacreditáveis 55 dias extras de prazo para responder à denúncia de que Lula é o proprietário oculto do triplex no Guarujá, o que foi obviamente negado pelo juiz Sérgio Moro, os advogados finalmente apresentaram suas alegações no processo, juntamente com um contra-ataque. Eles dizem que as leis estão sendo usadas para perseguir Lula e destruí-lo. Dizem que ele é o inimigo número 1 a ser abatido. Pedem a suspeição de Moro, a retirada do caso de Curitiba e a suspeição de nada menos que 13 procuradores da República. Enquanto insiste nessas teses, que já foram negadas pelo Supremo Tribunal Federal, a defesa levou uma outra bola nas costas. Lula foi denunciado novamente, desta vez pela Procuradoria da República no Distrito Federal, no caso da empresa de seu sobrinho, Taiguara Rodrigues, que teve contratos com a Odebrecht considerados de fachada para o pagamento de propina. Lula foi denunciado por corrupção passiva, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A Procuradoria divide sua atuação em 2 momentos, um deles na presidência e outro já depois de sair do cargo. Lula teria intermediado e coordenado pessoalmente empréstimos do BNDES para a Odebrecht, que teria contratado a empresa do sobrinho de engenharia apenas de fachada para pagar propina de volta. O valor dessa propina é estimado em até 30 milhões de reais. A empresa de palestras do ex-presidente, a Lils, aberta apenas 2 meses depois dele deixar o cargo, também teria sido usada para lavar o dinheiro da propina. É uma acusação bastante pesada. Lula aparece no centro, juntamente com o sobrinho e mais 9 denunciados. Isso porque ainda nem veio à tona a delação de Marcelo Odebrecht e dos demais executivos da empreiteira, que devem confirmar não só essa linha de investigação, como abrir outras, num resultado que é imprevisível para o ex-presidente. Aí sim a defesa terá que fazer das tripas coração para alegar que ele é apenas uma vítima do sistema e da justiça brasileiros. Vera Magalhães, para a Rede Jovem Pan. Eu acho muito impressionante que a defesa do Lula insista nesse caminho. O que eles pretendem com isso? Será que não consegue defender o presidente de outro jeito, a não ser imaginar um complô? Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Ninguém mais cai nessa. Inclusive... isso tudo é para afetar a popularidade do Lula. Qual popularidade, criatura? Ô Teixeira, ô Zanin, qual a popularidade do Lula? Não conseguiu eleger o filho dele vereador em São Bernardo. Tem ali, claro, sei lá, um grupo de pessoas que gostam. Agora, considerar que o Lula é um grande ativo eleitoral e que se faria um grande complô para isso, ora, não é corriqueiro, né? Que ele se coloque como um representante dos interesses da Odebrecht em Angola, que tal? Hein? E que quem vai operar a coisa seja justamente o sobrinho dele. Eu nunca vi como petista tem parente inteligente e competente, porra. Aliás, a família Lula da Silva, eu vou lhe contar, hein? E associados, esse moço parece que é parente da primeira mulher dele. Da primeira mulher dele. A turma que vive em torno do Lula, ô gente talentosa. Um vira empresário, da noite pro dia era monitor do Jardim Zoológico, o Lulinha, fica milionário. O outro filho vira especialista em marketing, faz um cópia-cola da Wikipedia, quando vê, ganha um dinheirão. O sobrinho vira lá o fortão do bairro Peixoto da Odebrecht em Angola. E assim vai. Tudo isso coincidência, tudo isso na base do talento, e insistir nessa linha de defesa, é querer supor que as pessoas são estúpidas também, né? Pelo amor de Deus. O cerco ao presidente Lula e a dona Marisa tem a seguinte cronologia. Dia 9 de maio de 2016, o Ministério Público de São Paulo acusa Lula de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Dia 29 de julho, denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, aceita pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, transformou em réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 14 de setembro de 2016, um dia que ficará na história. É o dia do PowerPoint do Dallagnol. O Ministério Público Federal, da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, denunciou Lula e a mulher dele, Dona Marisa Letícia,
e outras 6 pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. Lula é acusado de ter o domínio do fato. Dia 20 de setembro, logo depois da exibição pirotécnica do PowerPoint, o juiz Moro de Curitiba aceitou a denúncia do PowerPoint da Força Tarefa da Lava Jato e disse que vai julgar o Lula, ou seja, trancá-lo na cadeia para sempre. Dia 10 de outubro, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Marcelo Odebrecht, outras 9 pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva em Angola. Segundo o MPF, Lula atuou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento para favorecer a Odebrecht em Angola. Portanto, o juiz Moro de Curitiba, ou talvez o Savonarola, segundo o professor emérito Rogério Cerqueira Leite, o Savonarola vai poder escolher entre o Ministério Público Estadual de São Paulo, o Ministério Público Federal de Brasília e o Ministério Público da Força Tarefa, aquele do PowerPoint do Dallagnol. Ele vai dizer, em suma, quem terá a honra de prender o Lula para sempre. Quem será o felizardo? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. O federal denunciou o ex-presidente Lula e mais 10 pessoas na investigação sobre um esquema de liberação de financiamento do BNDES. Juliana, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal por 4 crimes? É aquele caso, Chico, da liberação de verbas do BNDES para obras em Angola. Lula foi denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e corrupção passiva. O Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de atuar entre 2008 e 2015 para conseguir, junto ao BNDES, financiamentos para obras da Odebrecht em Angola. Em troca, a empresa teria repassado propina aos acusados. De acordo com o Ministério Público Federal, Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira esposa de Lula, o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-presidente e outras 8 pessoas participaram do esquema. De acordo com os procuradores, até o fim de 2010, quando ainda era presidente, Lula cometeu o crime de corrupção por usar o cargo para beneficiar a Odebrecht. Depois que deixou a presidência, Lula teria cometido tráfico de influência. Ao longo da denúncia, Lula é acusado de lavagem de dinheiro em 44 operações. Isso teria acontecido, segundo o Ministério Público, porque o ex-presidente viabilizou o repasse de 20 milhões de reais para a Exergia Brasil, empresa do sobrinho Taiguara. Parte da propina teria sido repassada a Lula também por meio de supostas palestras contratadas pela Odebrecht. Um pretexto, segundo o Ministério Público, para disfarçar o mecanismo de compra e venda da influência do ex-presidente. E há ainda indícios de pagamentos de despesas pessoais da família, como contas do irmão de Lula, o Frei Chico. Essas fotos mostram Lula em uma das viagens ao lado de Taiguara e de autoridades angolanas. Os procuradores vão continuar investigando as obras da Odebrecht em Angola e em outros países da África e da América Latina. E também obras feitas por empresas brasileiras que tiveram financiamento do BNDES. Ao todo, 5 investigações paralelas estão em andamento no Ministério Público Federal aqui em Brasília. É a terceira denúncia contra o ex-presidente nas últimas semanas. Lula já é réu em 2 processos, um em Brasília por suposta tentativa de obstrução da justiça e outro em Curitiba por suspeita de corrupção no caso do triplex de Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula declarou que ainda não tem conhecimento dos termos da denúncia, que o presidente da República não participa das decisões do BNDES, que são colegiadas, que Lula assinou o contrato por todas as palestras que realizou, que não há como vincular as palestras a empréstimos do BNDES e que o ex-presidente não teve interferência nem conhecimento das atividades de Taiguara dos Santos. O BNDES declarou que colabora com as autoridades e que vai divulgar esta semana novos critérios para financiamentos no exterior. O advogado de Taiguara dos Santos informou que está estudando a denúncia e que vai se manifestar nos autos. Nós não conseguimos contato com José Ferreira, o Frei Chico. E a Odebrecht não quis comentar. Ana. E Juliana, ontem teve um outro passo em um dos outros casos envolvendo o ex-presidente Lula, que é o caso do triplex do Guarujá. Os advogados apresentaram ontem a defesa prévia dele. Vamos lembrar que, nesse processo, o juiz Sérgio Moro já aceitou a denúncia e Lula, então, é réu
por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Os procuradores da Lava Jato afirmam que Lula recebeu 3 milhões e 700 mil reais em propinas dissimuladas do esquema de corrupção da Petrobras. E afirmam ainda que a OAS pagou pela aquisição, reforma e decoração também do triplex do Guarujá e também custeou a armazenagem do acervo do ex-presidente. A defesa de Lula e Dona Marisa Letícia pediu que o juiz Sérgio Moro anule o recebimento da denúncia do Ministério Público e que os dois sejam absolvidos por falta de provas. Não há, na denúncia apresentada, qualquer fato real, palpável, que possa estabelecer qualquer conexão entre as imputações feitas e valores da Petrobras, muito menos desvio de valores da Petrobras. A denúncia é inepta, ela não descreve os fatos, não individualiza condutas, ela faz afirmações absolutamente genéricas. Se a denúncia é vaga, lacônica, genérica, ela não permite à defesa que possa apresentar efetivamente uma defesa sobre o conteúdo da denúncia.